Quando falamos de estética, muitas pessoas, ou a maioria delas, a relaciona à aparência. Mas, na verdade, vai muito além disso. É algo mais profundo, pois envolve saúde, autocuidado, autoestima, bem-estar e cuidado humano. A estética é um dos primeiros passos para que alguém se reconheça, não apenas no espelho, mas dentro de si. No brilhante cenário de hoje, vamos olhar para a estética nessa perspectiva mais profunda, mais ampla, não somente na superfície ou de forma rasa. Para falar sobre esse assunto, nada melhor do que uma especialista, não é verdade? Seja bem-vinda, Arueli. Muito obrigada. Como que a gente pode definir? Então, a palavra, né, estética vem do belo. E aí, com o passar do tempo, a gente teve uma evolução, né, no mercado da estética, a gente vem tendo uma evolução, e nós tínhamos uma padronização, na verdade, né, no mercado de beleza. E hoje a gente está começando a mudar essa expectativa de padronizar a beleza, do estético ser padronizado, ou ser a mesma coisa para todo mundo. Então, a gente está começando a transformar isso e pegar o que a pessoa tem de melhor e trabalhar com a parte regenerativa. Na verdade, assim, com a parte estética de melhora, de gerenciamento do envelhecimento. Como eu falei, né, há pouquinho, que é um cuidado da pessoa por inteiro, né? Que não é só o espelho, tem algo a mais, algo mais profundo, mais interno. Sim, porque as pessoas acabam vendo como algo superficial e na verdade não é. Eu atendo várias pessoas, homens, mulheres, e os homens estão à procura também dessa parte estética, e a gente vê uma história por trás disso, né? Muitas pessoas com autoestima baixa, pessoas que deixam às vezes de fazer alguma coisa mesmo por perder a autoestima, por perder a confiança, pessoas até que vêm de um relacionamento abusivo, que tem término e que às vezes tem até realmente algum padrão que incomoda há anos. E a gente também precisa ter um olhar para a parte emocional dessa pessoa. Então, quando eu atendo, né, na clínica, eu sempre procuro escutar a história, as versões, como que essa pessoa tá, não só simplesmente fazer um procedimento. Eu procuro ver exames, saber do histórico, saber de doenças, relacionar tudo para ver se ela realmente está preparada. Veja só, eu não posso atender uma pessoa, por exemplo, que tem uma bulimia, né? Ou, estou citando um exemplo de bulimia. Não adianta nada eu fazer um procedimento estético uma pessoa que não está com o corpo preparado para receber isso também. E porque eu vou fazer algo que não vai ter resultado, ou não vai ter o resultado que ela vai esperar. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse paciente e de repente indicar um atendimento mais direcionado para um psicólogo ou para um médico, porque uma pessoa que às vezes não está ali no físico, né? Sim, e aí a pessoa precisa tratar aquilo, porque tem pessoas também que não se reconhecem no espelho. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, e para o pessoal que eu trabalho, para os meus estagiários, que a pior intercorrência é a insatisfação do nosso cliente. E às vezes tem pessoas que a gente não vai conseguir dar entrega daquilo que ela está buscando, porque ela não está se vendo como ela realmente é. Então, por mais que você faça um procedimento, entregue o teu melhor, ela não vai estar se reconhecendo. E por isso que eu penso muito nesse olhar humanizado para a estética também, sabe? Esse olhar de realmente conhecer, saber a essência do teu paciente para poder entregar o melhor resultado. Existe muita irresponsabilidade nessa área? Existe muito, tem casos bem complicados, né, de pessoas que não estudaram, eu falo que quando a gente escolhe fazer algo na área da saúde, a gente precisa realmente estudar muito, mas não só isso, cuidado mesmo, para saber resolver uma intercorrência, para saber o que está fazendo, tem que saber muito de anatomia. Eu sempre falo para os meus alunos, tem que estudar muito, tem que ver, porque você está lidando com uma vida, é o amor de alguém. E tem muita gente que está
fazendo procedimento sem ter nenhuma especialização, não tem nenhuma formação. A gente teve o caso lá da questão do ácido que foi usado em um rapaz, ele acabou falecendo, e quando perguntaram para a menina qual era a formação dela, ela disse que se ela se considerava uma esteticista ou se considerava uma influencer, e ela falou que se considerava uma influencer. Ou seja, ela nem estudou estética, ela não fez nada, ela nem terminou o curso para aplicar, né, o ácido. Então, a gente está vendo que tem muita falta de estudo no mercado hoje em dia, muito, e as pessoas não estão sabendo resolver intercorrência, e atrás disso, não só dentro eu falo assim, de uma forma geral. E a pessoa, quando vai procurar um profissional, ela já sabe o que ela quer? Muitas vezes a pessoa chega já falando o que ela quer fazer, o que ela acha melhor, né? Eu quero fazer um preenchimento porque eu tô assim. E ela já às vezes chega falando que é melhor ser feito. E muitas vezes a gente precisa mostrar para ela um outro cenário. Eu sempre pergunto pro meu paciente qual que é a principal queixa dele. Porque às vezes o que eu tô vendo não é algo que incomode. Então eu sempre procuro perguntar o que tá incomodando. E através disso a gente vai personalizar um atendimento para ter o melhor resultado referente àquela queixa da pessoa. E as pessoas estão exagerando um pouco? Agora não. A tendência tá mudando, isso que tá sendo legal. Qual é a tendência, então? As pessoas estão mais pro cuidado mesmo, mais pra parte regenerativa, as pessoas estão tirando agora os preenchedores, elas estão fazendo tudo pra reforçar o que ela tem de melhor, o que ela tem de bonito. E o que será que mudou? O que trouxe isso? Então, foi o exagero, né? Se a gente for ver alguns famosos que colocaram preenchedor, ficou extremamente exagerado, fica com o rosto até deformado, né? Então, hoje está vindo mais para uma medicina regenerativa, para algo mais de cuidado em casa mesmo, para o gerenciamento desse envelhecimento. Então, assim, vem o botox, vem o preenchimento, vamos usar assim, vai usar um bioestimulador, tudo isso vai ser feito, mas de uma forma que a gente acaba passando o produto para ser usado em casa. Então, o cuidado em casa também é essencial. E o espelho, é nosso amigo ou nosso inimigo? Depende de como a gente se vê, né? Eu falo que às vezes é muito difícil como a gente tem um padrão dentro da sociedade, às vezes a gente quer seguir muito aquele padrão, né? Antigamente, na nossa época, assim, aquela questão de estar muito magra, nem sempre era saúde, porque as pessoas faziam o quê? Às vezes vomitavam, né? Não comiam para ficar com um corpo que não é uma saúde, né? Então, e assim, eu falo que o que seria do vermelho se todo mundo gostasse do azul? Então, o estar acima do peso, às vezes é uma opção da pessoa mesmo. Ela pode ter uma vida saudável, fazer exercício, fazer as coisas e de repente tá um pouco acima do peso. Então vai depender muito de como ela tá se olhando, como é esse olhar dela para ela no espelho, né? E as pessoas estão sofrendo com isso? Tá mudando, acho que um pouco agora entre os jovens, assim. Eu acho que a gente tem que cuidar da saúde, isso é essencial, né? Temos que fazer, por exemplo, eu descobri que eu não posso, tenho uma alergia ao glúten, eu não posso, eu quero ficar com a minha pele assim, do jeito que tá, eu não posso fazer ingesta de glúten. Fui no dermatologista, fui no gastro, eu tenho. Então, assim, eu tenho que evitar o glúten. Então, para que o meu corpo fique mais saudável, eu preciso evitar isso. Então, eu faço escolhas. Você falou em escolhas. Tem um momento certo de fazer um procedimento ou um tratamento estético? Eu acredito que, veja só, aqui no Brasil a gente tem 2% da população se cuidando. Na Coreia, 70% da população já tem o hábito de se cuidar. Veja, 2% da população brasileira, claro, é uma população enorme, mas é pouca pessoa se a gente for ver. E tem acesso também a isso, né? Então, a época de se cuidar,
é já começar ali na adolescência, de repente já passando protetor solar, tendo esses cuidados mais básicos. Ela não precisa fazer procedimento estético, mas tô fazendo uma limpeza de pele num profissional, né, capacitado, porque veja, eu tenho tudo direcionado. Então, o que eu vou usar numa criança, num pré-adolescente, né, para um adulto é diferente, os produtos são diferentes. Então, o uso do protetor solar tem que iniciar ali, que é um cuidado até a nível de saúde, a nível de evitar câncer mesmo, né, de pele. Então, e qual é o principal cuidado estético que nós devemos ter? Em casa? Em casa. Em casa, assim, hidratar. A gente às vezes pensa que, eu tenho a pele oleosa, não vou hidratar porque eu vou ficar pior ainda. E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Porque não é verdade. O nosso corpo entende que se ele tá com uma pele desidratada, ele entende que ele precisa produzir mais sebo. E aí minha pele vai ficar mais oleosa. Quando eu hidrato essa minha pele, o meu corpo entende que tá ficando tudo certo, minha pele tá hidratada, então ok. Tomar água uma das principais coisas. Hidratar a pele, pelo menos passar um hidratante. Daí tem centenas de hidratantes tem bastante coisa no mercado, né? Inclusive tem protetor que já tem tudo isso, que entrega tudo isso. Protetor solar hoje em dia é indispensável. Protetor solar. Então são coisas basiquinhas. Um sabonete específico para o rosto. Tem sabonetes, N sabonetes que vocês podem estar usando para pele normal, para todos os tipos de pele, mas que seja para a pele do rosto, porque o que acontece? O pH do nosso corpo é diferente do pH do rosto. Então, um sabonete que é específico para o rosto é diferente de um sabonete que é específico para a pele corporal. Então, a gente tem que usar produtos específicos para a face, quando se fala em face, quando se fala em corpo específico para o corpo. Mais algum? Algum segredinho, assim, que a gente pode fazer em casa para melhorar? Massagem facial. Assim, eu falo que quem tem... A gente depende muito de cada um, mas assim, tem massagens faciais que são excelentes. É muito legal, sabe? Você usar massagem, bandagem, às vezes. Isso vai ser muito do que o paciente vai conseguir entregar. Mas se começar a usar um sabonetinho específico, um protetor e um hidratante, já é um ótimo começo. E o sono? É mito ou é verdade que ele influencia, em toda a nossa pele, nossa cutis, tudo isso? O sono influencia em tudo, né? Você veja, se você não tiver uma noite bem dormida, você vai acordar com umas olheiras, você vai acordar com uma pele cansada, o teu corpo vai dar sinais de que tá cansado ali. Então, ele gera sinais físicos mesmo, né, de cansaço. A pessoa vai olhar e vai saber que você não teve uma boa noite de sono. Então, o dormir é essencial para tudo, né, no nosso corpo. Mas, por exemplo, não dormi, não consegui, deu tudo errado, mas no outro dia eu tenho que estar ali, né, firme e forte. O que eu posso fazer para mudar isso esteticamente? Olha, a gente pode fazer, de repente, tem protetores hoje em dia que tem maquiagem, então, de repente usa uma maquiagem para disfarçar ali, mas o sono uma água gelada ajuda? Água gelada faz vasoconstrição, né? Vai dar uma ajudada, de repente, em alguns aspectos, dependendo da pele, mas o ideal é dormir bem mesmo, né? A gente pode usar algumas coisas para disfarçar aquilo, mas o sono, ele vai interferir no organismo. Então, a gente vai sentir, de repente, até dependendo da pessoa, sentir um mal-estar, fica um pouquinho mais lento durante o dia. Então, o sono é, assim, é tudo. Ele vai ajudar nessa parte de melhora, né, do organismo, tudo. Então, o sono é uma das coisas principais. No início, você falou sobre estudos, né? E hoje em dia nós vemos bastante, principalmente aqui nas redes sociais, muita gente achando que, né, que entende de tudo sobre estética, sobre o que é melhor, o que é pior, enfim, que não é da área da saúde e se aventura nesse caminho. Tem coisas absurdas, tem gente fazendo vídeo em casa, comprando botox na Shopee e aplicando, fazendo procedimentos que não deveriam ser feitos em casa jamais. Veja, preencher é algo que você precisa ter conhecimento da anatomia, né? Você pode deixar uma pessoa cega, a pessoa pode ficar cega, pode ter uma necrose,
enfim, pode chegar até a morrer. Sim. Então, tem pessoas que fazem isso e levam isso pra frente. Então, tem coisas absurdas. E saiu um pouco do controle? Saiu, porque as pessoas acham que é muito simples e pronto. Eu tive já situações de relatos, assim, de pegar, porque o roller de microagulhamento, todo mundo pode comprar e fazer, não tem nada que, infelizmente, impeça. E tem gente passando, tem profissionais de outras áreas passando para a pessoa fazer para crescimento de cabelo, de barba, de pelo, enfim. E falando para deixar no box e a pessoa vai fazendo o estímulo com o roller. Mas veja, box é um lugar onde vai ter bastante contaminação, né? Por várias coisas, assim, é um banheiro. O roller deve ser usado uma vez e ser descartado. Porque você vai fazer, vamos dizer, uma agressão à pele e vai ter entrada de micro-organismos ali. E as pessoas, cada coisa absurda, assim, de deixar dias, dar o roller e a pessoa fica meses com aquele roller passando. Tem bastante coisa que a gente fica, meu Deus, não. Por exemplo, o mito, né, de falar, você vai fazer uma modeladora e tua gordura vai sair na urina. Não sai. Não vai sair. Não sai. A molécula de gordura. Falou em mito. Vamos lá, quais são os principais mitos da estética? A gente tem alguns, assim, por exemplo, que a gente vai conseguir mobilizar a gordura. Não. A gente não mobiliza a gordura, quem vai mobilizar a gordura é só o cirurgião plástico, porque a gordura não vai sair do lugar, o que a gente vai fazer é um esvaziamento daquela célula de gordura. Então, falar que eu vou, eu tô com uma gordurinha aqui na barriga, vou levar pra perna, bom se fosse, né? E daí a gente ficava lá. Ela não vai. Modelando e ia, não, ela não vai. Então, assim, não existe. Existe, de repente, o esvaziamento dessa célula de gordura, né? Melhora a textura da pele. Você fazer uma boa massagem vai melhorar muito celulite. A gente tem cremes maravilhosos hoje no mercado. Então, sim, isso vai ser ok. Você vai melhorar aspecto de pele, vai ficar melhor. Mas falar que a gente vai mobilizar a gordura, ela não sai. Só se a gente fizer uma cirurgia plástica. O cirurgião consegue. Infelizmente, não. Não. Outro, deixa eu ver aqui, que o pessoal fala da gordura sair na urina, né? Tem gente que até descreve a gordura saindo, não existe isso. A gente tem todo um processo corporal e de gasto de energia com essa gordura. Então, a nossa gordura serve, resumindo assim para as pessoas, né, para não falar uma aula aqui, mas ela vai se transformar em energia para o corpo. Então é uma outra forma de do metabolismo acontecer ali que não tem nada a ver com isso. Então, mito total, não sai no xixi, gente, não sai, tá? Então, quando falarem que você sai no xixi, não sai no xixi. Sai. Outra coisa, aquelas massagens que misturam, né, drenagem e modeladora. São duas técnicas diferentes. Então, você vai dar dois estímulos diferentes. Tanto é que as contraindicações são diferentes. Então, não funciona. Funcionam em momentos diferentes. São duas técnicas legais de se fazer, porém em momentos diferentes. É algo que veio, vamos dizer assim, uma venda comercial, tá? Mas não misturar as técnicas não é uma boa opção. Não é efetivo. Não. Pelas informações diferentes pro nosso corpo. E no rosto? No rosto. Mito pro rosto. De repente, algumas máscaras faciais que são feitas, né? O que eu não posso fazer de máscara em casa? Que pode prejudicar, né, a pele e o nosso organismo. Olha, o que eu tenho percebido é que às vezes as pessoas conseguem comprar ácido, não sei como, vamos dizer assim, passam no rosto como se fosse algo sem problema nenhum. E acabam, às vezes, tendo queimadura, fazendo algo bem prejudicial, manchando a pele. E pela sua experiência, né, como profissional, você acha que as pessoas estão preparadas para envelhecer? Depende, eu falo sempre que depende muito de cada um, né? Eu acredito que a gente tem melhorado muito o processo de envelhecimento. Né? As pessoas estão se cuidando mais, vivendo mais e melhor. Eu vejo um trabalho, a minha filha vai se formar em educação física agora,
E ela trabalha numa academia para idosos, né, para terceira idade ali. Eles fazem algo muito personalizado, algo muito legal. Então, eles fazem exercícios personalizados dentro das limitações dos pacientes, com controle de pressão, todo um cuidado diferente de adaptação de exercício, para que mesmo as pessoas que estão com Parkinson, que tem alguma limitação bem grande, para que elas possam fortalecer aquela musculatura. Então a gente está vendo um processo de cuidado não só voltado para esse público que agora está vivendo mais, né? E a gente vê que o envelhecimento as pessoas não aparentam mais ter a idade que tem, né? Porque elas estão tendo um cuidado diferenciado. Homem e mulher, qual que é a diferença? Claro, as mulheres procuram muito mais esse serviço, né, do que os homens, mas já foi bem menos, né, essa diferença. Sim, e você sabe que o homem está começando a procurar mais, fazer mais procedimento estético. Eu tenho alguns homens que frequentam lá a clínica, que procuram e às vezes fazem um cuidado maior que algumas mulheres que estão lá. Eu gostaria que você, claro, já que está aqui, estamos falando de estética, bem-estar, autoestima, desse algumas dicas pra gente viver melhor. Viver melhor, eu falo que a pessoa se aceitar muito, começar a se aceitar. Que nós somos diferentes, né? E o que a gente vê muitas vezes na internet não é o que existe, não é o que é real. Então, às vezes a gente vê uma mulher que acabou de parir como se estivesse com o corpo perfeito, e aquilo não é a realidade da maioria das pessoas. Então, comece a aceitar as fases que você está passando e comece a ter esse autocuidado. Acredite que cada um tem a sua beleza. Às vezes a vida que a gente vê na internet não é a vida real. Então, às vezes a pessoa mostra algo que não é, porque ela tira uma foto de um jeito, ela faz uma pose para aparecer, né, de outra forma. Então, assim, que as pessoas comecem a gostar, a se ver no espelho e gostar do que tá vendo ali. E se não gostar, tem algumas formas da gente poder ajudar. A estética não é algo fútil, mexe com nossos sentimentos, com o que a gente tem mesmo ali, né? Então, não é errado você procurar um profissional para fazer um procedimento estético. Se algo te incomoda, vai, conversa, expõe o que está acontecendo, para receber uma orientação, para poder melhorar aquilo que está te incomodando. E sempre pense que a gente pode envelhecer, sim, como se a gente fizesse uma manutenção disso. Então, como se a gente pudesse envelhecer de uma melhor forma. Não que a gente tenha que ficar eternamente jovem, mas a gente pode envelhecer de uma forma melhor, com uma aparência melhor, com cuidado com a pele melhor. E para isso existem os profissionais. Então procurem ver os profissionais, se eles realmente têm habilitação. Por exemplo, nós de biomedicina, nós temos uma consulta pública. Então lá vocês podem colocar o nome do profissional e o CRBM dele, ou o número de registro dele dentro do conselho de classe. E lá vocês vão ver se ele realmente está habilitado para fazer aquele procedimento, se ele realmente está de acordo, está no conselho, está tudo certinho. Então procure saber informações do profissional. A gente tem todo o direito. Quantas vezes a gente vai num profissional e a gente não procura saber sobre ele, né? E eu acredito que seja muito importante a gente procurar, assim, eu quero saber teu número de registro, eu vou procuro o nome do profissional, ver se realmente ele tem a habilitação que ele está falando, né, dentro daquilo. É muito importante, porque hoje em dia a gente tem várias pessoas falando que são profissionais habilitados e não são. E não são. Isso é perigoso, né? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque está lidando com a vida humana, né? Com a vida, certeza. Com as pessoas, adolescente, adulto, enfim. E para finalizar, acordei hoje não muito bem. O que eu posso fazer para melhorar? Eu sempre falo e procuro seguir o que uma tia minha fala. Você não tá bem, às vezes a gente não acorda bem. Sabe qual que é a vibe da pessoa quando não acorda bem? Ficar pior ainda. Tende a não se maquiar, a não se arrumar, a ficar numa tendência, numa vibe ruim.
quando você acordar mal, quando você não estiver bem, aí que você deve se maquiar, se arrumar, colocar um salto, ou colocar uma roupa que você ama e sair para arrasar, porque você vai ver, você vai melhorar. Para os homens, coloque uma roupa que você gosta, se arrumem, porque a nossa energia muda. Então, assim, quando eu não acordo bem, que eu acordo numa vibe ruim, que eu não tô me sentindo bem, daí eu devo fazer ao contrário, porque eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. Então, faz ao contrário, troca a tua energia. Vai lá, pega uma roupa que você gosta de usar, as mulheres... Coloque uma maquiagem, se arrume, vai se sentir empoderada, vai procurar se olhar no espelho de uma outra forma. E eu tenho certeza que a energia vai mudar, que você vai se sentir muito melhor. E não é algo assim tão difícil, né? Tão impossível, assim, que não esteja ao nosso alcance. Faz ao contrário do que você está sentindo. Porque a tendência de quem tá mal é colocar uma roupa... que não... É como se fosse fazer por obrigação, viver por obrigação. E daí piora, né? E tenta mudar essa vibe. E com certeza, te digo, já acordei dias em que eu não estava nada bem. E fiz dessa forma e realmente eu tive uma melhora bem grande. Tá aí. Ó, uma dica de ouro essa. Eu gostaria de agradecer imenso a sua presença aqui no Brilhante Cenário, né, conversando sobre um assunto que é importante no dia de hoje. Não fazemos, conhecemos alguém que faz. E procurar a pessoa certa, o procedimento certo, pode fazer toda a diferença na nossa vida. E começa pelos pequenos cuidados, né? Uso do protetor, um hidratante, um sabonete específico, isso já é o início aí do cuidado. E cada um tem a sua beleza, cada um né, tem algo de bom e tem que reforçar aquilo que tem de melhor, não padronizar uma beleza, né? A gente não precisa padronizar nada. Nada. E nós aqui com a nossa beleza, chegamos ao fim de mais um Brilhante Cenário. Obrigada pela sua companhia e até o próximo. Tchau, Obrigada. Tchau.